proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, dispenso a leitura da ata da sessão anterior e passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Primeira inscrita, a deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigada, querido presidente. Boa tarde a todos os colegas, colega Leda e colegas trabalhadores da Assembleia. Quero apresentar um projeto de lei que é uma emenda a uma lei que foi proposta aqui por mim, pela deputada Leda, que já foi sancionada pelo nosso governador, que eu quero agradecer, e que institui a obrigação de colocar cartazes com o Disque 180, que é o Disque Denúncia de Violência contra as Mulheres, em locais públicos e privados. E essa emenda vai se chamar Emenda Cacau Mila, que é o nome de uma comunicadora de Goiás, que trouxe a mim uma denúncia de que nos condomínios horizontais e verticais em Goiás, muitas vezes há situações de violência e não está sendo possível colocar esse cartaz com o Disque Denúncia, e que passará então a ser obrigatório para que tanto a vítima quanto outras pessoas possam denunciar e salvar a vida das mulheres e meninas. Por isso peço o apoio de todos os colegas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Mais alguém para apresentar a matéria? Ninguém. Não temos mais nenhum deputado para apresentar a matéria. Senhores deputados, eu quero mais uma vez fazer... ontem já foi feita uma orientação ao nobre colega, deputado Cláudio Meireles, que solicitou licença para empreender viagem e está registrando presença. Eu quero dizer que qualquer voto ou fala do deputado Cláudio Meireles está sendo desconsiderada por essa mesa diretora, até mesmo para resguardar as prerrogativas do deputado que está em licença. Então, o deputado está insistindo em registrar presença, mas a presença dele está sendo desconsiderada, as falas dele está sendo desconsiderada e o voto também está sendo desconsiderado. Então, quero deixar isso claro aqui, pois o parlamentar está em licença e nós não podemos considerar nem fala, nem voto e nem a presença do parlamentar nas sessões extraordinárias, a não ser que ele retorne da licença dele, e não é o caso. Então, nós estamos desconsiderando todas as ações e votos se for registrado. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, não há projetos. Não havendo projetos, eu já dou a palavra mais uma vez ao primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, iniciando a ordem do dia, o processo está em segunda discussão e votação. 6298, Governadoria do Estado, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional com utilização como fonte dos recursos oriundos de cancelamento de restos a pagar referentes às transferências da União, realizadas com base na Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputada Adriana Corse, por gentileza, Gomide, Oleda, orientem a oposição aí. Senhor presidente, pela ordem. A palavra é deputado Alves Guimarães. Senhor presidente, em relação ao Cláudio Meireles, o senhor conhece bem a maneira dele comportar. Ele é muito zeloso, ele não sabe ficar ausente da Assembleia, não falta, quer dizer, participa de todas as reuniões. E por isso, essa distância que está separando ele do nosso plenário, isso deixa ele agoniado, né? Deixa ele muito, muito triste. É por isso que ele está tentando
de todas as maneiras, comunicar com o plenário da Assembleia, com os colegas, não é mesmo, Tião? Então, eu sei que ele não vai poder votar, mas certamente ele está sentindo muito isso, está louco para voltar. Mas é porque é muito zeloso ele, né? Toda a vida foi muito zeloso com as coisas dele e com as coisas de responsabilidade que ele exerce, não é isso? Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado, com certeza. Nós temos 18 votos. Deputado Tião Caroço, deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Wagner Neto. Pela ordem, senhor presidente. Deputado delegado Humberto, tem a palavra o deputado Tião Caroço. Senhor presidente, eu só consegui entrar agora, não entendi o que Alvo falou. E se está referindo a quem? Poderia repetir, Alvo? É para Vossa Excelência votar, deputado. É só para Vossa Excelência registrar seu voto. Cláudio Meirelles. Vamos seguir no foco aqui da nossa pauta, amigos. Deputado Tião Caroço, Vossa Excelência ainda não votou. Precisamos registrar seu voto. Deputado Hamilton Filho, deputado Tiago Albernaz, deputado Wilde Cambão, deputado Antônio Gomide. Ainda faltam votar. Falta só um voto, deputados. (21 votos). Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, o 6299, Governadoria do Estado, dispõe sobre a adesão do Estado de Goiás ao benefício fiscal previsto na legislação do Estado de Mato Grosso, conforme a Lei Complementar Federal 160, de 7 de agosto de 2017, e o Convênio ICMS 190/17, de dezembro de 2017. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Pela ordem, presidente. Deputado deputado Tião Caroço. Senhor presidente, a primeira eu gostaria, se pudesse, registrar meu voto. E o segundo eu não estou conseguindo aqui votar. Não sei se é um problema de internet, não estou conseguindo. Estou tentando aqui, não estou conseguindo. Viu? Eu vou pedir para a nossa assessoria entrar em contato com Vossa Excelência para ver o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, deputado, eu vou registrar o seu voto favorável aqui, tá? Se Vossa Excelência me permitir. Pode ser? Pode ser, presidente. Se Obrigado, eu não conseguir, deputado. meu voto sempre será acompanhando a vossa liderança em conteste. Obrigado, deputado. Mas a nossa assessoria já está ligando para Vossa Excelência. Nós temos 18 votos, 19 com o deputado Tião Caroço. Deputado doutor Antônio ainda não votou. Deputado Francisco Oliveira, deputado Cairo Salim, deputado Wagner Neto, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Henrique Arantes, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Hamilton Filho, deputado Tiago Albernaz, deputado Coronel Dailton, deputado Antônio Gomide, deputado... Eu não votei, então vou votar agora. Professor. Registrado meu voto também. Temos 23 votos, contando o voto do deputado Tião Caroço. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Presidente Coronel Adailton, registrar um voto favorável também, eu não estou conseguindo votar aqui pelo sistema. Perfeitamente, deputado. Está registrado o seu voto e nós já vamos pedir para entrar em contato com Vossa Excelência. Processo em fase de segunda discussão e votação, 6300, Governadoria do Estado. Projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Agência Goiana de Habitação, AGEAB, da Indústria Química do Estado de Goiás, IQEGO, da Metrobus, Transporte Coletivo S.A. e da Goiás Telecom, até o montante de R$ 410.067.000 para os fins que especifica. Está em discussão. Discussão, presidente. Quero discutir. Deputado Alisson Lima. Presidente, nobres deputados, cumprimento também a deputada delegada Adriana Corse, deputada Leda, cumprimento todos os deputados presentes. Nós estamos vivendo agora, nesse mês de julho,
e nessas sessões extraordinárias, um momento realmente importante do parlamento, importante também dessa relação com a sociedade durante a pandemia. Eu não tenho dúvida que um dos maiores fatores, né, uma das maiores atribuições nossas nessa pandemia realmente é estender o braço social da Assembleia Legislativa, alcançar as pessoas aí em relação aos problemas enfrentados na pandemia. Aumentou a informalidade, aumentou o desemprego. Famílias, por exemplo, deputada Adriana Corsi, que tem geralmente ali 4 ou 5 pessoas, tinha uma pessoa desempregada, triplicou, aumentou para 3 pessoas desempregadas, temos 2 apenas. Onde eu quero chegar? Praticamente todas as famílias foram afetadas economicamente durante a pandemia. Claro que eu tenho consciência de que isso não é um fenômeno aqui do estado de Goiás apenas, que é uma questão mundial, né, que afeta todos os países do mundo. Agora, a preocupação nossa em relação ao nosso estado, que é aqui que nós estamos legislando. Ontem eu acompanhei boa parte da sessão, não consegui votar, né? Estou vendo alguns deputados aí tentando votar mais verbalmente. Ontem eu não consegui, acompanhei boa parte da sessão, mas sem conseguir executar o voto, né? Queria até que constasse em ata que, com exceção desse projeto que eu estou discutindo agora, que é subvenção econômica, os demais todos de ontem, eu também voto a favor. Os programas de transferência de renda, os programas sociais, enfim, sou favorável a todos, com exceção desse programa específico de subvenção econômica, já que no meu entendimento, concordo com a deputada Leda e com outros deputados que discutiram ontem, se essas empresas estão prestes a serem privatizadas para poder atender, inclusive, critérios do regime de recuperação fiscal ou para poder satisfazer o apetite do governo que vive falando em privatizar, não há necessidade de colocar mais de quase 500 milhões de reais em empresas que estão prestes a serem privatizadas. É um absurdo, inclusive é uma ironia, porque os programas sociais não alcançam essa dimensão. Os programas sociais que estão sendo colocados na casa, por exemplo, não alcançam essa cifra. E como que o governo vai colocar tanto dinheiro em empresas que vão ser privatizadas e não tem o mesmo olhar social, fica fazendo um programa social no conta-gotas, 200, 250 reais para o Mãe Goiás, que é um programa de uma abrangência, de uma importância gigantesca. E eu coloquei nesse parlamento aqui um projeto de lei para que Goiás tivesse um programa de transferência de renda mínima durante toda a pandemia, um auxílio emergencial com as nossas características. E eu tenho certeza que até que em cima do que foi dito pela secretária de Economia, Cristiane Schmidt, nessa casa, nós temos condição de dar um auxílio emergencial, deputada Adriana, muito mais do que R$600. Muito maior do que R$600 durante a pandemia. Nós temos hoje apenas aqui em Goiânia, na região metropolitana, quase 150 mil pessoas ou desempregadas ou na informalidade, um número muito grande. Então, essa ajuda de R$100, R$150 do governo federal, R$200, não passa de R$300 o que os órgãos estão fazendo, os poderes estão fazendo pela sociedade, é muito pouco diante da dimensão econômica afetada aí por conta da pandemia. Então, eu quero levantar essa interrogação. Eu voto completamente contra esse aporte financeiro para essas empresas. Estamos falando de uma Metrobus que hoje está operando no azul, é superavitária. Deputados, peço a atenção de todos. A Metrobus está operando no azul, é superavitária. A Goiás Telecom está na mesma condição também. Essas empresas estão superavitárias, já foi divulgado isso, inclusive, por esse governo. O Iquego também não está com as finanças negativas. Acontece por que o Iquego hoje está numa situação bem disforme em relação ao passado? Porque pararam de investir. O Iquego, que foi um laboratório com uma importância, um viés social muito importante no passado, hoje está esquecido, está à revelia. Mas o Iquego, inclusive, hoje poderia estar fornecendo muitos medicamentos básicos para a sociedade. Agora, inventaram aí um déficit financeiro dessas empresas da noite para o dia. Com que razão, com que explicação? Se querem lá na frente, daqui um ano, mais um ano e meio, 2 anos, privatizar. Essa é a preocupação que eu tenho. Queria estender essa preocupação para os pares, para os parlamentares. Temos muitas empresas equilibradas financeiramente aí por parte do governo, e o governo querendo, não sei de que forma, levantar mais a moral ainda para poder privatizar. No fundo, é isso que eu vejo. Obrigado aí pela atenção de todos.
Encerrada a discussão, está em votação para encaminhar voto o deputado, a delegada Adriana Corse. Ah, não, peraí, deputados, me perdoe. Presidente, pela ordem. Me perdoe. Pela ordem. Eu vi agora aqui, desculpa, eu revogo o despacho, nós temos mais 2 para discutir. Deputado Major Araújo, depois deputado Maicon Carreiro. Então, o deputado Major Araújo vai discutir a matéria agora. Senhor presidente, Bruno Peixoto encaminha voto. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é apenas para manifestar também, a exemplo do deputado Alisson, o nosso voto contrário, e não só o voto contrário, mas toda a indignação nossa com essa matéria. A Metrobus, deputado Alisson, é uma empresa que tem causado prejuízo para os trabalhadores usuários da linha da linha da Metrobus, do Eixão. O trabalhador paga muito caro pela passagem e recebe um serviço de péssima qualidade por causa da má gestão por parte dessa empresa. A Metrobus hoje nada mais é do que um cabidão de emprego, mais nada. Se não há como privatizar, tem que ser liquidada. Não dá para uma empresa dessa que acumula déficits, além da Iquego e outras. A Iquego a gente nem sabe mais se funciona, se realmente fabrica algum tipo de medicamento. Empresas que estão acumulando déficit e que vão receber quase R$500 milhão do governo, isso é um absurdo. O usuário da Metrobus, que está nos assistindo agora, deve estar indignado. Eu pago a passagem e ainda vou suportar uma conta dessa de R$500 milhão através da arrecadação de impostos, para fazer face à manutenção dos empregos lá, com altos salários, que é apenas para isso que a Metrobus serve hoje. Então, eu quero manifestar mais uma vez o nosso voto contrário, né? Dizer que essas empresas aí, a empresa que necessita desse tipo de verba, através de subvenção, é empresa que registra má gestão. Não dá para financiar a má gestão, premiar a má gestão com quase R$500 milhão. Isso é um absurdo, nós não podemos. Eu ontem disse e repito, eu acho que o valor que está sendo destinado para essas empresas, ele supera o valor que seria arrecadado com a privatização, de sorte que, sinceramente, não dá para votar favorável a esse projeto, longe de mim fazer isso. Vou votar contra, manifestar sempre a nossa indignação e, por fim, senhor presidente, dizer também que votarei a favor dos projetos relativos aos benefícios sociais que o governo está fazendo, mas registrar aqui que hoje eu vi uma matéria da TV Jaime Câmara, e essa matéria, ela dizia que as pessoas pobres, as mães pobres, não são pobres não, são extremamente pobres. O que o projeto diz é quem estiver na extrema pobreza. Outro projeto, o município tem que fazer convênio com o Estado, para fazer convênio tem que preencher os requisitos. Então fica aqui também toda a nossa... infelizmente, as emendas da oposição não foram aceitas, nós votaríamos favoráveis, mas nesse projeto específico aqui, nosso voto será contrário sempre a projetos como esse. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Maicon Carreiro. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, satisfação estar aqui hoje de forma presencial para discutir as matérias, em especial esse projeto de autoria do governo do Estado de Goiás, que é muito importante e por isso que estou aqui usando essa tribuna para convencer os nossos colegas deputados, em especiais aqueles que compõem a oposição, para que tenham sensibilidade quanto às necessidades do povo goiano. Como eu disse ontem, quando se fala em R$500 bilhão, os 410 milhões, de fato, isso chama atenção. Mas nós temos que destacar que 85% desse recurso vai para a GEAB, para a construção de moradias, que são importantes para o Estado de Goiás, que é necessário nos municípios,
que nós estamos vendo todos os dias, o cidadão, o pai de família, a mãe de família, tendo que pagar o aluguel, sofrendo por essa questão. E agora, o governo do estado de Goiás, com a intenção de construir mais de 4.000 moradias nos 246 municípios, tem deputados que não querem viabilizar os recursos para que sejam construídas por meio da GEAB. Portanto, é necessário a sensibilidade para com essas famílias que precisam da mão do governo no apoio à moradia. Em relação à subvenção das empresas, das estatais, é uma responsabilidade do governo. Não é porque nós autorizamos aqui nessa casa a privatização ou a desestatização que essas empresas serão privatizadas do dia para a noite. Até que hajam interessados nas suas aquisições, será necessário sim que o Estado dê o suporte necessário para essas empresas. Ou algum deputado que vai se responsabilizar se amanhã o servidor da Metrobus ou o servidor da IQEGO não receber o seu salário. Eu não vou me responsabilizar, por isso eu estou aqui com coerência, defendendo a necessidade de um apoio do governo público, do governo do Estado de Goiás, para com as suas estatais. Isso sempre ocorreu, não é nesse ano de 2021 não, nos anos passados sempre houve. E é necessário isso porque nas gestões anteriores deixaram as empresas completamente sucateadas. Então, deputados e deputadas, esse é o meu ponto de vista e com esses argumentos eu quero que vocês tenham sensibilidade, entendam a necessidade, a importância dessas subvenções. A Metrobus, inclusive, recebe subvenção do Estado e com esse recurso viabiliza, inclusive, o subsídio da passagem. Ou os deputados de oposição querem que a passagem seja mais cara para o usuário? Eu não quero. Eu defendo sim que o governo do Estado ajude as estatais, porque eu tenho certeza que isso torna em benefício para o goiano, para aquele que paga os seus impostos. Sem mais, presidente, muito obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhar voto, deputada delegada Adriana Corse. Obrigado, senhor presidente. Nós discutimos muito esse assunto na comissão mista e na sessão de ontem, mas eu gostaria aqui de registrar, em nome do Partido dos Trabalhadores, primeiramente, os demais projetos todos estamos votando favorável. Se trata de projetos humanitários, de apoio a famílias que estão passando necessidade, embora entendemos que eles deveriam ser ampliados e atingir mais famílias, e esse foi um pedido que eu fiz aqui, que o líder do governo leve ao senhor governador o nosso pedido, nossa solicitação e clamor, para que seja ampliado o recurso humanitário para a alimentação, pois sabemos, deputado Bruno, meu amigo, que as famílias que estão passando necessidade hoje em Goiás, elas são muito mais do que as que estão contidas no projeto. Então, faço esse pedido aqui, que em breve, sendo possível, futuramente, mas o mais rápido possível, que seja ampliado, que seja feito um estudo. Foi falado aqui do cadastro único, é um cadastro que tem um reconhecimento nacional de que realmente as famílias ali inseridas são as famílias mais necessitadas, que deve ser ainda mais hoje, pela grande situação de desemprego e de alta dos preços dos alimentos e do gás e da gasolina que nós estamos vivendo. Agora, esse projeto é o único que eu vou votar contra, e eu quero deixar muito claro que eu não sou contra a construção de moradia, mas por que não está constando no projeto essa destinação? Nós temos que ter transparência, e nós estamos aqui, deputados e deputadas, o nosso serviço também, além de propor projetos, é fiscalizar o uso do recurso público. Então, eu não sou contra construir casa, não sou contra subvencionamento de passagens, pelo contrário. Como foi colocado aqui muito bem, e eu falei ontem, meu partido é responsável pelo maior programa de moradia popular da nossa história, e que inclusive mandou muito recurso para o Estado de Goiás, independente de partido de governador e de prefeitos. E espero que isso seja feito novamente no país e que venha para cá e quero ajudar a trazer, porque nós precisamos muito. Só em Goiânia são cerca de 20.000 moradias que têm que ser feitas urgentemente. Mas, enfim, eu acredito que esse projeto, e deixo a sugestão, que doravante, projetos que tenham destinação de recursos tão grande, R$500 bilhão, que eles tenham a sua destinação muito clara, contida no projeto. Isso é essencial para a transparência
e para que, de fato, seja garantido que esse recurso seja usado nessa função. Por isso, votarei contra este projeto, em razão que não há transparência na destinação. Obrigada. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, é bom entendermos que o deputado Alisson Lima está pregando uma votação totalmente contra os ideais. Primeiro, deputado Alisson Lima, Vossa Excelência tem que informar que está votando contra o salário a ser pago dos servidores da IQEGO, dos servidores da Metrobus. O senhor tem que dizer o seguinte: servidores, eu não quero que vocês recebam, por isso eu vou votar contra essa matéria. Diga isso para os servidores, deputado Alisson Lima. Minha querida amiga Adriana Costa, nós estamos falando de 350 milhões para a construção de moradia no estado de Goiás. Quero aqui publicamente reconhecer, sem sombra de dúvidas, Adriana, o partido de Vossa Excelência, quando esteve à frente da presidência, o programa, e eu tive a oportunidade, junto com Iris Rezende, de entregar inúmeras casas com a presença do ex-presidente. Mas quero aqui dizer, Adriana, é muito importante essa matéria e quero pedir o seu voto. Para que vote sim, são 350 milhões para a construção de moradias em nosso estado. Eu quero pedir ao deputado, amigo Major Araújo, o deputado, amigo Alisson Lima, todos os deputados, que possamos votar sim. Não é um projeto do governador Ronaldo Caiado, é um projeto do nosso estado. É a nossa gente vai ganhar uma residência totalmente gratuita. Não vai ser convênio com a Caixa Econômica Federal, não vai ser subsídio, não vai ser subsidiada, nada. É de graça. Esse é o governador Ronaldo Caiado, que está fazendo muito pelo estado. Quero pedir a cada um de vocês o voto, para que no dia de amanhã, quando estiverem pedindo votos, encontrar uma família e alguém apontar o dedo e dizer: você foi contra o programa de moradia gratuita. Então eu peço a todos que votem sim. Quero também, tenho certeza que esse recurso será destinado para moradia. Estou falando em nome do governo. Deputado Alisson Lima, amigo, confie em nosso governo. Nós estamos enviando esse recurso porque há necessidade. Subvenção econômica nada mais é do que um empréstimo do Tesouro para essas empresas, que no dia de amanhã, caso elas consigam ter superávit, vão reembolsar o governo do estado. Então eu peço que confie e que vote sim. Deputado Major Araújo. Aí você deixa ela. Senhor presidente, eu me conformaria com a minha discussão que eu fiz a respeito da matéria, mas diante da fala do deputado Bruno Peixoto, eu não tenho como não me manifestar novamente. O deputado Bruno diz que as casas serão totalmente gratuitas. Senhor presidente, as casas, deputado Adriana Costa, deputado Alisson Lima, só serão construídas se a prefeitura der o terreno e totalmente urbanizado, com asfalto, com água, com luz, com esgoto, com tudo. Isso foi num projeto anterior que nós aprovamos na Assembleia. Então está na hora de parar de mentir. Eu acho que pouquíssimos municípios conseguirão preencher esses requisitos para que tenham uma verba mínima do governo para terminar de construir a casa. E o governo vai levar os louros. Então, deputado Bruno, outra coisa, no projeto aí não diz que esse recurso vai ser para construção de casas. Vamos parar de mentir para a sociedade. O projeto está dizendo que é para cobrir déficit das empresas. E outra malandragem do governo é colocar um projeto desse sobre habitação
junto com o Metrobus, com o Integra, empresas que não dão mais resposta, que já deveriam ter sido liquidadas, vendidas, alienadas, já deveriam ter passado por um processo, porque elas só acumulam realmente prejuízo. É um cabidão de emprego. O que querem aí é pagar, então, os altos salários da empresa, não é o salário de motorista, de funcionários, porque esses são pagos com a arrecadação da empresa, com a arrecadação da própria empresa, com as passagens de ônibus, por exemplo, no caso da Metrobus. Então, nosso voto é contrário, eu reafirmo. Eu não vou manter os carrapatos do governo, que o governo falou que ia acabar com carrapatões e continua mantendo carrapato nesse governo. Faz muito pior do que o governo passado, que ele tanto criticou. Então, com meu voto, não. Meu voto é contrário, reafirmo, vou continuar votando contrário à matéria assim. Essa matéria é eleitoreira. O que o governo quer é manter seus cabos eleitorais. E com meu voto, ele não vai contar para fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Alisson Lima. Eu também ia ficar aguardando apenas na hora de votar, porém, com a fala do líder do governo, Bruno Peixoto, eu não tenho outra saída, eu não sei me posicionar aqui. Deputado Bruno, Vossa Excelência está totalmente equivocada aqui a meu respeito. Primeiro, que eu conheço muito bem, principalmente a situação da Metrobus. Eu tive com o falecido ex-presidente Paulo Reis, ano passado, e a declaração da boca dele, verbalizada, é de que a Metrobus estava superavitária, estava operando no azul, e com um certo superávit até, né, em destaque, ou seja, que não era mais aquela Metrobus do passado que estava falida. Qual que é o principal problema da Metrobus hoje, sociedade que nos acompanha através da TV Assembleia? É o desinteresse do governo de operar no sistema de transporte coletivo, de tornar realmente a Metrobus uma empresa que seja referencial, de qualificar o transporte público, colocar ônibus novos com tecnologia, cooperar no sistema de reforma dos terminais, do eixo Anhanguera, que está um sucatão. O eixo Anhanguera é uma vergonha. Se eu fosse o governador Ronaldo Caiado, teria vergonha do governo ser responsável pelo eixo Anhanguera e não fazer absolutamente nada. E eu fui nele, inclusive. E Vossa Excelência é testemunha. Eu fui no governador Ronaldo Caiado alertar sobre os problemas do transporte coletivo e o governador teve a ousadia de me dizer que o governo de Goiás não tem responsabilidade com o transporte público e não tem que ficar preocupado com o transporte público. Então, como? Se não tem que ficar preocupado com o transporte público, vai injetar dinheiro numa empresa simplesmente para poder fazer o pulo do gato dela, para poder privatizar lá na frente. Discordo completamente da fala do deputado Michael, né? É jogada política. E estão usando aí um cheque em branco, dizendo que 85% vai para a AGEAB, mas nós não temos essa certeza, essa configuração não veio explícita na minuta do projeto de lei, não tem esse fatiamento, e aí nós vamos dar quase 500 milhões de reais, quase meio bilhão de reais para o governo fazer o que bem entende há um ano antes da eleição. Repito, de repente fazer o pulo do gato para essas empresas e um pouco mais na frente poder entregar para a iniciativa privada. Não venha com essa conversa, deputado Bruno, de que nós somos contra programas habitacionais. Todo e qualquer programa habitacional que vier de maneira clara e passar realmente confiança e credibilidade, desse ou de qualquer governo, eu voto a favor. Agora, sempre que eu tiver dúvidas e a minha interpretação não me trouxer segurança, automaticamente eu voto contra. Votei a favor de várias matérias do governo. Vou votar agora mesmo. 8 programas sociais do governo, todos favoráveis. Agora, nessa matéria, a exemplo daquela lá do terreno do DAE, lá em Anápolis, eu sinto muita insegurança e vejo realmente aí algo muito perigoso para não dizer indício de corrupção. Muito perigoso. Portanto, voto contra nessa matéria, deputados. Muito obrigado, deputado. Encerrada encaminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação.
26 votos, 19 favoráveis, 7 votos contrários. Está aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 6301, Governadoria do Estado, altera a lei 13.532, de 15 de outubro de 99, que dispõe sobre a transformação da Companhia de Habitação de Goiás em Agência Goiana de Habitação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. (23 votos favoráveis, 1 voto contrário, total de 24 votos. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. 5 por dia, 6, 4, 3, até no dia. Senhor presidente, Coronel Adailton, registrar meu voto favorável, por gentileza. No Tá bom, projeto anterior e nesse, ainda continuo com dificuldades pela internet aqui. Está registrado seu voto favorável, deputado. Está registrado. Processo em fase de segunda discussão e votação, 6302, Governadoria do Estado, cria o programa Mães de Goiás e dá outras providências. Sabe o que eu consegui agora? Discutir, presidente. Só um minuto. Está em discussão. Vossa Excelência quer discutir, deputado Alisson? Para discutir, deputado Alisson Lima. Presidente, eu acho muito importante esse programa. Eu estou muito orgulhoso da oposição na Assembleia Legislativa. Muito orgulhoso. Ontem eu não pude votar, acompanhei a sessão, mas não consegui votar. Estou vendo outros pares aí que estão falando sobre isso, né? Mas acompanhei os desdobramentos depois, vi e ouvi a fala de alguns deputados através dos veículos de imprensa. E de coração, repito, estou muito orgulhoso, porque nós temos uma oposição que é muito consciente nessa Assembleia Legislativa. Numericamente, nós somos bem menos do que os deputados da base, né? Até falei esses dias que nós somos 11 deputados na oposição, só que se espremer mesmo, deputado Álvaro, se espremer para valer, fica só 8, né? Porque tem 3 que dizem que são da oposição, mas que na hora que o governo precisa, né, acabam votando com o governo aí, e de maneira orgânica. Não estou falando que é uma votação ou outra, sempre votam com o governo e se dizem deputados da oposição. Eu acho que a oposição, quando tem pautas que realmente são pautas nocivas e prejudiciais para a população, e que na nossa interpretação, delegada Adriana Corsa, nossa nobre deputada, dá insegurança, você não tem por que votar. Agora, quando nós temos segurança, nós votamos tudo que é favorável à população, a exemplo aí dos programas sociais. Esse programa especificamente, né, o Mãe Goiana, esse é o nome, né? Mãe Goiana? Mães de Goiás, perdão, Mães de Goiás. Esse programa é maravilhoso no sentido de que realmente nós temos hoje um universo gigantesco de mães, que muitas vezes são mães mantenedoras de lares, lares em que geralmente o homem abandonou a família, separados, e de repente esses mantenedores não auxiliam a família financeiramente da forma devida, e recai sobre os ombros dessas mulheres, que são guerreiras maravilhosas, que contam com a minha admiração, muitas vezes sustentar 3, 4, até 5, 6 filhos, com um salário mínimo, quando tem um emprego, quando podem trabalhar de alguma forma. Então, é um programa que eu jamais votaria contra. Mesmo sendo, se fosse R$100, se fosse R$10 por mês, deputados, eu votaria a favor. Ainda que eu veja que o governo tem calibre para poder colocar realmente muito mais aí. Eu fico muito triste quando eu vejo a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, que é uma neoliberal realmente, daquelas inverteradas,
vem na Assembleia para poder falar realmente de saúde fiscal, de saúde financeira, de superávit primário e tudo mais, e depois, na hora de poder oferecer a mão do governo nos programas sociais, a mão, ela vem já amputada, né? Já vem decepado o braço, porque os programas sociais são medíocres. R$250 é muito pouco, deputado Bruno Peixoto. É muito pouco para uma mãe poder sustentar aí durante a pandemia, ou pós-pandemia, ou até o final desse governo, 3, 4, 5 filhos. Vossa Excelência falou ontem que dá para pagar, a cesta básica. Que mundo que o senhor vive, deputado Bruno? Qual que é o mundo que o senhor vive? Do Marista? Da Ricardo Paranhos? Porque, vou falar uma coisa para Vossa Excelência, uma cesta básica para 2, 3 filhos, ela não custa menos que R$300 completa, se levar em consideração a distribuição alimentícia ali, realmente o leite, a carne e tudo mais. E para pagar a água, e para pagar o aluguel. O governo tem que ter esse viés social. Eu estou profundamente decepcionado com esse governo que veio com um discurso de ajudar no social. Se você pegar o plano de governo do atual governador, eu já li várias vezes, você vê realmente ali um forte comprometimento social no discurso, na promessa, porque na hora da entrega do serviço, infelizmente, é um governo medíocre, desumano e extremamente elitizado. Quer um exemplo? A concessão de redução de incentivo fiscal, a concessão de redução de ICMS para as aeronaves, para os jatinhos, para os empresários que têm jatinho em Goiás, para os donos de táxi aéreo apenas, porque para a população, hoje, o nosso combustível está quase batendo nos R$7 e o ICMS alcançando quase 40%. Então não vem falar para mim de que esse governo é um programa, um governo que tem um viés social, uma preocupação social. Está fazendo programas pré-eleitoreiros. Vou votar a favor. Vou votar a favor até por uma questão de condição social. Agora, tenho certeza que o governo poderia fazer muito mais e não está fazendo porque não tem esse olhar social. É um governo que governa por uma nata privilegiada, apenas para os mais abastados, para 2% da população. O Mães de Goiás deveria ser muito mais. Deveríamos ter um programa amplo de transferência de renda básica, renda mínima, um auxílio emergencial para os goianos de no mínimo R$600. Mas é um governo desumano que infelizmente não tem a sensibilidade para fazer. Para discutir, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Leila, deputada Adriane, deputados. Eu ouvi atentamente a palavra do Alisson Lima e discordo de uma parte dela. Vou começar pelo último que ele colocou, deputado Alisson. O ICMS da querosene dos aviões não é para jatinho, são os voos que estão vindo. Esse projeto eu trabalhei com o presidente da Comissão de Turismo, milhões de vezes buscando abaixar o combustível, porque em São Paulo é mais barato e principalmente as empresas aéreas de porte menor não estavam buscando abastecer em Goiás. É uma forma de buscar os voos regionais, que muitas vezes são excluídos de Goiás, porque o ICMS é muito maior em Goiás do que nos outros estados. Então, o que era uma forma da gente buscar uma atuação dos voos regionais, seja da Azul, seja da Passaredo, seja de outras empresas de transporte aéreo, que estavam buscando alternativas de fazer os voos regionais, seja os voos para Caldas Novas, os voos para Rio Verde, os voos para o entorno de Brasília, é uma alternativa. Então, essa busca em relação a isso foi uma busca de a gente buscar aumentar a quantitativa disso. Esse projeto foi feito por mim. Eu apresentei, discuti, fiz audiências públicas e da forma que o senhor coloca, parece que é para atender jatinho. Muitas vezes jatinho e esses aviões de pequeno porte nem utiliza querosene. Então, eu queria só explicar isso para Vossa Excelência. Da mesma forma que eu estou buscando em relação ao governo, abaixar o ICMS da Esmeralda, porque em outros estados, como por exemplo Minas Gerais e na Bahia, o ICMS lá é 4,3% e aqui é 17%. O que acontece? Ninguém tira nota em Goiás. Nós tínhamos que buscar alternativas. E quando o senhor fala de oposição, eu votei contra o regime de recuperação fiscal, porque eu não concordo. Mas eu votei a favor da lei do teto. Por quê? A lei do teto é fundamental, não só para os nossos estados, mas para o Brasil inteiro está votando a lei do teto, deputado Alisson Lima. 18 estados estão votando a lei do teto. O estado não aguenta suportar os crescimentos vegetativos que existe constantemente em cima de folhas. Então, em folhas de pagamento em relação ao servidor público.
Eu, por exemplo, você pergunta para mim, Carlos, quem que você gostaria que fosse governador de Goiás? Eu te falo, acho que um grande nome que seria governador de Goiás chama-se Gustavo Mendanha. Jovem, dinâmico, está fazendo uma Aparecida diferenciada, uma Aparecida que tem hoje fibra ótica em toda a cidade, que tem um centro de informação fantástico, que tem uma guarda municipal maravilhosa, que industrializou o município de uma forma importantíssima. A Aparecida deixou de ser uma cidade industrializada, uma cidade dormitória que passou. Agora, votar por votar, aí eu discordo. Eu acho que nós temos essa pauta que nós estamos votando extraordinariamente, ela não pode ser o ideal, mas ela é um começo positivamente. Eu não tenho dúvida disso. Essa pauta é uma pauta boa. Poderia ser melhor? Concordo. Agora eu não vou votar contra essa pauta porque eu queria que fosse melhor. A gente tem que ter bom senso, né? O governo também está buscando suas alternativas de poder ter recurso necessário, de poder atender toda a comunidade que precisa do poder público. O governo tem falhas, concordo plenamente, mas a gente tem que ter muito cuidado em ser oposição por oposição. Eu não tenho dono, ninguém manda no meu voto. Eu posso discutir com o meu partido, eu posso discutir com as pessoas que eu entendo que foram importantes na minha vida política, não tem problema, mas eu não tenho dono, eu não tenho cabresto. Eu voto conscientemente, eu voto o que é melhor. Da mesma forma que eu estou te colocando. Vejo o Gustavo hoje com muito mais entusiasmo, com muito mais juventude, com muito mais informação e tecnologia, que muitas vezes o atual governador faz parte do jogo. Agora, eu vou votar na casa que eu acho que é melhor. Eu vou votar na casa que eu penso que é melhor. Por exemplo, o meu próprio partido, ele tem um Dória e tem um Eduardo Leite. São dois pré-candidatos a presidente da República que nós estamos tendo prévia. Um é mais amplo do que o outro, é notório isso, é claro, né? Então a gente tem que saber trabalhar isso com o pé no chão, para a gente também saber o que é melhor para Goiás, o que vai ser melhor para o Brasil. Então eu quero aqui te falar, meu voto é voto consciente, é voto que eu acho que é melhor, aceita a discussão internamente do partido e eu tenho que ser convencido. Não tem que ser empurrado, goela abaixo não. Então, nós devemos votar o que a gente pensa e o que a gente acha. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Henrique Arantes. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Eu também gostaria de falar um pouco sobre o projeto e sobre o debate que está acontecendo. Nós estamos em uma república onde nós temos um parlamento representativo. O que isso quer dizer? Cada parlamentar representa um segmento. E eu não represento nenhum sindicato, eu não represento o grupo dos servidores públicos, porque eu não sou servidor público, não represento a Polícia Militar, porque eu não sou membro da corporação. Eu represento e manda em mim, diferente do que disse o deputado Tales, ele diz que quem manda é ele. Quem manda em mim é quem me elegeu. Quem manda em mim são os prefeitos, as lideranças dos municípios que me apoiam e que me apoiaram. Esse é o povo que manda em mim, esse é o grupo que eu represento, que é uma percentagem relativa desse estado de Goiás. Que essas pessoas de diversos municípios, por volta de 80, me trazem suas demandas e eu aqui defendo essas demandas. E essas pessoas, eu tenho com certeza, convicção absoluta de que essas pessoas querem que esse projeto seja aprovado. Essas pessoas querem o bem do estado de Goiás. Essas pessoas acham que o estado não tem que gastar com besteira. Acha que o estado tem que ter rigidez fiscal e ter capacidade de investir, que é isso que está fazendo agora. Que isso é capaz por conta de uma PEC do teto dos gastos. Por conta de um regime sólido de ajuste fiscal. Por isso, nós temos condição agora de votar favorável ao programa Mães de Goiás. Então, essas pessoas, esses líderes políticos, que eu represento aqui, líderes políticos. Eu tenho um voto que é o meu, os outros que eu tenho são essas pessoas que me trazem. Então, essas pessoas pedem para a gente fazer isso, aprovar projeto bom para o Estado. Porque todos eles também dependem de política, para se eleger vereador, prefeito, vice-prefeito nas suas cidades. Então, não tem vergonha nenhuma de dizer isso aqui. Se eu representasse um sindicato de minerador, eu falaria. Se eu representasse o sindicato dos professores, o Sinteg, eu falaria. Mas o meu grupo político é esse é o povo que eu defendo, esse é o grupo que eu defendo. Então, esse projeto é bom para o Estado, é excelente, na verdade, e eu gostaria muito, primeiro ponto, eu acho que fiscal de voto
O meu fiscal de voto, eu repito, são essas pessoas que votaram em mim. Eu não vou admitir ter deputado fiscalizando o meu voto. E que esse deputado não votou em mim. E eu também não votei nele, então eu não vou fiscalizar o voto dele. Então quem fiscaliza o meu voto é meu eleitor. E em segundo ponto, a gente é livre, como disse o deputado Tales, para votar no que a gente quiser, de acordo com a nossa consciência e nossa convicção. Aí cabe o nosso convencimento a convencer as nossas bases. Agora, o que me deixa muito encabulado, senhores, é um projeto desse aqui ser amplamente criticado por alguns parlamentares, desceram o raio nele, falaram que é ruim, que não presta, que é mixaria, que é esmola, que é porqueira, que é imundície, que não presta, que é ruim, e votam favoráveis. Aonde está aí a consciência, a convicção? Se é ruim, vote contra. Repito, não quero ser fiscal de voto e definir como você vai votar, mas se acha que não presta, por que não vota contrário? Eu já acho que é bom, por isso eu voto favorável ao projeto Mães de Goiás. Para encaminhar voto, encerrada a discussão, para encaminhamento de voto, deputado Hélio Souza. Senhor presidente, Salvieira, senhores deputados, eu entendo que essa matéria, eu entendo que todos vão votar favorável. E entendo muito bem o que pensa o deputado Alisson Lima. Ele nunca falou que iria votar contra e que ele fosse contra o projeto. Eu entendi que poderia se ter mais. E é lógico que poderia se ter mais. Ao invés de 250, poderia ser 300, 400. Essa é a reflexão que eu fiz do seu pronunciamento e eu entendo que ele está certo. Para que possa ser compreendido do ponto de vista econômico financeiro, R$ 43,00 é aproximadamente o que o Estado ganha de ICMS da venda de um botijão de gás. Então, abrir um alternativo para um segmento tão importante. Eu, como médico e parteiro, eu sei o quanto é importante que se tem que se enxergar os 6 primeiros anos de vida. As análises que se tem aí da área pedagógica, ela mostra que a formação nossa de comportamento, de entender a vida, ela vai até os 6 anos. Quem passa fome nesse período sabe muito bem o que é passar fome. Quem passa dificuldade, os atritos em casa são grandes, por isso que a marginalidade vem exatamente dessas famílias vulneráveis. Então, eu entendo e concordo com o deputado Alisson Lima que poderíamos, como já vi também a deputada Adriana Costa, discutir, debater essa questão e entender que poderia ser melhor. E poderia. E eu entendo mais. Inclusive, em agosto, eu quero fazer um requerimento ao governador para que ele analise uma bolsa alimentação para as nossas gestantes, porque provavelmente um número muito grande delas possam estar vulneráveis e, consequentemente, aquilo que ela está gerando será altamente vulnerável também, mesmo que tenha esse apoio após o nascimento. Então, acho que um programa específico para gestante seria interessante e vamos torcer que a gente possa sensibilizar. Então, eu diria, deputado Alisson Lima, eu concordo, eu entendi o seu recado e você, com certeza, exemplo de todos, vão votar favoráveis, mas é lógico que nós entendemos que poderíamos querer mais. O impacto de 50, 100 reais é muito pequeno se analisarmos aquela matéria anterior, onde mais de 400 milhões serão utilizados para uma série de empresas que aparentemente são deficitárias. Então, eu vou votar favorável, eu gostaria de pedir a todos que votassem favorável e que nós não possamos. Deputado Maiklin Carreiro. Bom, presidente, quero primeiro manifestar favorável a essa matéria, reiterar os argumentos que trouxe a essa casa aqui na data de ontem, pela importância desse projeto. É claro que todos nós aqui, deputados, tenho certeza que Vossa Excelência, deputado Humberto Aidar, queríamos aí ampliar
que esse projeto pudesse atender, aí, como alguns deputados sugeriram, mães com filhos de até 17 anos, pudéssemos aumentar o valor, claro que todos nós queríamos, mas tem que uma coisa que tem que ter aqui nesse parlamento, de fato, ao invés de populismo, é ter aqui responsabilidade e coerência. Os recursos dispensados para esse programa foram minuciosamente estudados pelos técnicos do governo do Estado de Goiás, pelas secretárias de Economia, e convenhamos, vejamos que hoje o Estado de Goiás, que foi recebido em uma situação de calamidade fiscal estrondosa, o quarto estado mais prejudicado em suas finanças, hoje cria grandes programas sociais de transferência de renda, está recuperando inúmeras rodovias no nosso Estado de Goiás, está também construindo novas rodovias, irá construir esta casa aqui aprovando essas matérias, com o voto favorável dos deputados da base e também aqueles que são da oposição, mas que têm responsabilidade e coerência, 4.000 moradias em todo o Estado de Goiás. Portanto, eu quero aqui reiterar o meu voto favorável e o meu apoio àquilo que é bom, que vem do governo do Estado de Goiás, como os projetos que nos trouxeram aqui para essa casa após essa convocação extraordinária. Quero também, presidente, por fim, convidar os meus colegas deputados e deputadas, até os deputados de oposição, para o evento, para a recepção, a comitiva do governador Ronaldo Caiado, que irá a Morrinhos na data de amanhã, entregar lá inúmeros benefícios. Somente na educação, deputado Humberto, são 9 milhões investidos em Morrinhos. Novas salas de aulas, todas as escolas reformadas, novas quadras cobertas. Foi recuperado também por completo a rodovia GO 213, sinalizada também essa rodovia, e agora também a recuperação avança no perímetro urbano da cidade de Morrinhos. Destaco também o trabalho do governador na segurança pública, que depois de um longo período de sonho dos morrienses em termos um batalhão nessa cidade, o governador Ronaldo Caiado atendeu o nosso pedido e transformou a 10ª Companhia Independente agora em 36º Batalhão, o que dará mais segurança e mais, principalmente mais estrutura para que os policiais militares possam garantir a segurança e a tranquilidade dos morrienses e toda a região sul. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, deputado Alisson Lima, você sabe o carinho que eu tenho com Vossa Excelência. Mas 250 para Vossa Excelência é pouco, perto do salário que nós ganhamos. Mas para quem não tem o alimento no dia a dia, para quem não tem o dinheiro para comprar um bujão de gás, para quem não tem o arroz na mesa, tenha certeza que vai fazer muita diferença. Nós gostaríamos de estar aqui dando, não é 250, 300, 500, não! Nós gostaríamos de estar dando aqui, era 2, 3, 4, 5 mil reais, porque merece. A questão é que o orçamento do Estado é limitado. Nós não temos condições de atender. Nós fazemos um planejamento. Esse recurso, deputado Alisson Lima, já está garantido para manter o programa. Não é recurso que ainda vamos adquirir, não. É um recurso que já está nos cofres públicos. É um recurso que estamos destinando e a certeza que vai receber. Não é um programa sem fundo, não. É um programa que tem a garantia do pagamento. Porque houve planejamento. Não é uma ação política. Não é uma ação de governo, é uma ação de Estado. Em relação ao deputado Alisson Lima, o deputado Tales colocou com propriedade a questão do querosene. Não vou me delongar sobre esse tema. Mas quero aqui dizer, Henrique foi brilhante em suas palavras. Deputado Alisson Lima, todos têm um mandato. Todos nós fomos eleitos pelo voto democrático. Todos nós temos a nossa voz, nossa opinião e nosso voto garantido. Dizer que este é melhor do que aquele, que este é oposição, aquele não é. Não é esta ou aquela votação que determina quem é oposição.
é o dia a dia, são ações internas e externas. Então, querer dizer que este ou aquele está votando nesta ou naquela matéria, verdadeiramente é um desrespeito para com todos os deputados. Nós votamos, não é por subveniência ao governo, não, é porque nós acreditamos no governo, nós acreditamos no projeto, e aqueles que nós mostramos e convencemos são de maneira republicana, pelas matérias, pelo voto. Tanto é que Vossa Excelência vai votar favorável à matéria do governo, nem por isso é oposição. Então não é este ou aquele voto, e sim as ações como um todo. Fica aqui o conselho de um amigo para Vossa Excelência. Para o encaminhamento de voto, o deputado Major Araújo, do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria também fazer coro aqui com o deputado Alisson Lima. Deputado Alisson, nós temos o direito também de criticar, sim, e de querer também que o valor que está sendo destinado para as coitadinhas das mamães seja maior. A gente tem o direito também, deputado Henrique Arantes, o que se critica não é a esmola que o governo está dando para essas pessoas, não, como o próprio projeto diz, que estão na extrema pobreza. Não basta ser pobre, não, deputado Alisson Lima, tem que estar na extrema pobreza. E eu não sei quais serão essas mães aí, que cadastro o governo tem, porque o pobre parece que é aquele que tem uma renda familiar de R$500. Extrema pobreza é o quê? Quem tem zero de renda. A família inteira tem que ter zero de renda. Talvez esse critério não será atingido. O que se critica é fazer mídia com um projeto que o gasto com mídia talvez vai ficar maior do que o gasto com o próprio benefício. É isso que se critica. Não é o benefício em si. Se der R$10 para as pessoas, acaba sendo uma esmolinha também. Não tem problema. Agora, é direito nosso criticar, sim. Nós queremos mais dignidade para as pessoas. Nós queremos mais ação e menos politicagem com elas. Ontem eu vendo o jornal Anhanguera, deputado Alisson Lima, e eles falaram assim, as mães pobres vão receber. Não é pobre não, TV Anhanguera, o projeto está dizendo extremamente pobre. Tem que ser, o governo fez questão de negritar lá, extremamente pobre, para dar para menos mães ainda. Então, e o senhor tem razão mesmo, o deputado Bruno está errado, vai perguntar para a pessoa que está recebendo R$250, se R$250 para ela que está precisando é pouco ou é muito? É pouco. É pouco, deveria ser mais. Se pegar 10%, deputado Henrique Arantes, 10% só dessa subvenção que está sendo concedida, dava para dar R$750, o triplo, para essas mamãezinhas. O problema é esse. É você socorrer uma empresa que está quebrada e pagar cabide eleitoral com 500 bilhões, com meio bilhão, quase 500 milhões, e para as mamãezinhas dá apenas 19 milhões, é isso que se critica. Então nós temos direito de criticar, sim, vamos votar favorável. Se fosse R$10, outro dia vi um vídeo, o deputado Henrique Arantes, eu deveria ver também, da pessoa que está recebendo 30, que o deputado Bruno acha que é muito, que está ajudando demais, está pegando o boi, o pobrezinho que está recebendo 30, para bancar lá. Perfeitamente, deputado. A votação foi encerrada. Peço a liberação do painel para que os senhores registrem seus votos. Questão de ordem, presidente, por gentileza. Pela ordem, deputado Alisson. Exato. Alisson Lima. Presidente em exercício, deputado Henrique Arantes, eu vi a fala de Vossa Excelência, também do deputado Bruno, sobre essa questão da independência de cada parlamentar, de votar cada um com a sua consciência, embora oposição, situação, enfim. Concordo completamente. Vossa Excelência não deve satisfação nenhuma para mim.
e sim para o eleitor. Também concordo completamente, como também não devo da minha conduta parlamentar para absolutamente ninguém. E eu não tenho direito de exercer juízo de valor sobre o teu voto, deputado Henrique. Isso eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Pode puxar meu histórico aqui como deputado ou como vereador de Goiânia. Eu não exerço juízo de valores sobre o voto de ninguém. Agora, direito à crítica eu tenho. Nós estamos na democracia. Vamos supor que tenhamos um projeto que seja nocivo para a sociedade, todos votem a favor e menos eu, que eu vote contra. Eu tenho direito de ter crítica, de condenar o voto dos pares que votaram um projeto que é nocivo para a sociedade. Então, onde nós vamos parar caso não tenha o direito da crítica, deputado Henrique Arantes? Tem sim. Então, deputados da base aliada, eles erram muitas vezes do voto, assim como deputados da oposição podem votar também. Nesse caso em questão, voto a favor do projeto, mesmo achando alguns pontos deficientes. Esse projeto poderia ser melhor, esse programa social poderia alcançar mais, o valor poderia ser muito mais. Thales Barreto citou o governador do Rio Grande do Sul, que deu um auxílio emergencial muito maior do que o auxílio emergencial do governo federal lá, inclusive para MEIs, para os microempresários e microempreendedores individuais, e também para famílias configuradas aí dentro de uma fragilidade extrema. O programa social foi muito maior lá. E o Rio Grande do Sul é um estado que até pouco tempo atrás estava quase falido, e também teve que colocar aí um teto de gastos. Então, eu estou de olho em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, meu radar está ligado, não vou aceitar jamais não ter o direito da crítica. Juízo de valor eu não posso fazer, a menos que eu tenha provas. Agora, o direito da crítica, esse eu tenho e jamais vou abrir mão. Perfeitamente, deputado. O direito à crítica, o senhor, eu e todas as pessoas têm. Nós vivemos num país livre onde todos podem se manifestar. Mas da mesma forma que o senhor manifesta, a sua crítica pode não ser bem recebida pelo receptor e ele pode responder com outra crítica. Então, cabe também ao senhor aceitar a crítica e eu aceitar a crítica. Então, da mesma forma como um tem o direito de criticar, o outro também tem. E o direito de censura ninguém tem. A votação está encerrada. Foi aprovado com 24 votos favoráveis, nenhum voto contrário, aprovado em definitivo e encaminha à secretaria para extração do autógrafo. Tem mais algum projeto, secretário? Processo em fase de segunda discussão e votação, 6303, Governadoria do Estado, cria o programa de alfabetização Alfa Mais Goiás pela criança alfabetizada em regime de colaboração com os municípios goianos e dá outras providências. Certo, deputado. O projeto está em segunda fase de discussão e votação, está em discussão, encerrado, está em votação. Eu quero encaminhar. Quem quer encaminhar voto? Deputado Álvaro. Para encaminhar. Quero encaminhar o voto também. Deputado Álvaro, posteriormente, deputado Hélio Souza. Para encaminhamento de voto. Senhor presidente, que bom nós termos hoje essa discussão, hein? Doutor Hélio, há 2 anos atrás a gente não podia fazer essa discussão. Não tinha como discutir nada a não ser pagar dívidas, inclusive de funcionários que estavam atrasados, mais de 1,6 bilhão de dívida. Graças a esse governo sério, capaz, prudente, colocou o Estado nos trilhos. É claro que nós passamos muitas dificuldades, tivemos que votar matérias desgastantes para com a sociedade, algumas matérias difíceis de serem aprovadas, mas o governador acabou colocando o Estado em condição de investir em estradas, investir em obras na educação, investir agora também nessas ações sociais. A gente não podia discutir antes disso. Essa discussão veio, Alisson, porque hoje o governo está amparado na economia, tem condição para isso.
tem condição para fazer casas populares, tem condição de ajudar aqueles menos favorecidos pela sorte, que muitas das vezes, com essa pandemia, entrou em dificuldades. Então, o que nós temos é que agradecer muito o governador Ronaldo Caiado e sua assessoria. Porque o governo só é bom se tiver assessores, secretários, diretores que sejam bons, que sejam eficientes, sejam honestos. E o governador Ronaldo Caiado, além de inteligente, ele teve sorte na escolha dos seus assessores. Olha que eu estou há muitos anos aí na Assembleia, claro, vocês sabem disso, participei de vários governos, como deputado, e olha, é difícil avaliar, esse governo no início. Foi muito difícil para ele, foi muito difícil para o Estado, foi muito difícil para todos nós aí da Assembleia Legislativa. Mas agora a coisa está diferente, já temos discussão. Aonde vai ser investido os recursos do Estado? Eu acho que edificar um prédio é importante, uma estrada é importante, mas não tem nada mais importante, na minha visão, do que investir no social. E o governador Ronaldo está procurando fazer isso. Então, senhor presidente, agora é hora de discutir, porque agora o Estado tem recursos, graças à eficiência e à seriedade. Doutor Hélio de Souza. Senhor presidente, eu entendo que o deputado Al Guimarães, pelo menos deve concordar comigo, o Estado de Goiás sempre esteve no caminho do progresso. Vem lá de trás, desde o primeiro governador até hoje, cada um no seu momento fez o seu papel, isso aí é inquestionável. Agora, eu quero nesse momento comentar algo que eu acho que é fundamental. Quando se fala em educação, quando se fala em alfabetizar, eu quero parabenizar o prefeito Borges, da cidade de Alto Horizonte, que através do professor Jairo tem um programa chamado Centro de Desenvolvimento Sociocognitivo, que ataca o déficit que se tem para a aprendizagem. Então, é um programa interessante, ele é pioneiro em Goiás e provavelmente no Brasil. O professor Jairo tem sido sondado por vários municípios para uma extensão desse programa e ele está trabalhando esta situação para permitir que possamos encerrar dentro do Estado de Goiás aquilo que nós entendemos de analfabeto funcional, ou seja, aquele jovem que pega um diploma do ensino fundamental e sabe escrever, mas não sabe o que está escrevendo, sabe ler, mas não sabe o que está lendo. Então, eu entendo que esse programa é muito interessante e precisa, e muito do apoio dessa casa e do governo do Estado e dos prefeitos, porque você vai analisar um déficit de aprendizagem, você pega um perfil de 10 crianças, provavelmente 2 é uma questão, por exemplo, visual, que basta recuperar e conseguir a sua aprendizagem. Tem muitos que têm problemas auditivos. Agora, a grande maioria tem a questão sociocognitiva, ou seja, tem que se buscar adequar a capacidade mental daquela criança para que ela entenda o que é aprendizagem e como aprender. E, com certeza, esse programa que eu acompanho com muito carinho na cidade de Alto Horizonte, que é uma cidade aqui do norte do estado, e não é por acaso, é a cidade que tem a maior renda per capita do estado de Goiás, graças ao seu subsolo rico em cobre e ouro, permite, então, que se tenha a grandeza de um programa que vai, com certeza, combater o déficit de aprendizagem. Ou seja, tentar não permitir que aquilo que se fala que aprendeu e que não aprendeu seja reconhecido. Então, há um enfrentamento, seja sociocognitivo, seja visual, seja auditivo, seja por bullying. Às vezes a criança tem déficit de fonação e por causa do bullying. Está encerrada
à votação. Peço a liberação do painel eletrônico para o registro do voto dos parlamentares. Mês. 23 votos favoráveis, está encerrada, aprovado por unanimidade. Processo 6304, Governadoria do Estado, cria o incentivo à alfabetização destinada a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino de acordo com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de Goiás na alfabetização IDEGO, Alfa, e no Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, SAEGO. Processo 6304 está em segunda fase de discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Gostaria de pedir a liberação do painel para o registro dos votos. Acaba com ele. Não, vamos acabar com isso e vamos apresentar o outro. Deixa eles entrar com a dica depois. Peraí. Votação encerrada, temos 22 votos, todos eles favoráveis, 23 votos nesse momento. Agora sim a votação está encerrada. Aprovado por unanimidade a Secretaria para a Estação de Autógrafo. Encerrar a sua marca para dia 3 de agosto. É o último? É. Ok. Processo em fase de segunda discussão e votação. 6305, Governadoria do Estado, cria a Bolsa Qualificação, a Bolsa Alfabetizador e o Auxílio Alimentação. Senhores, o projeto está em segunda fase de discussão. Está inscrito para discutir o deputado Humberto Aidar. Pela lesão que ele tem na perna, a gente abre mão aqui para... O senhor vai à tribuna? Já está andando de muleta. O deputado Humberto está encaminhando a muleta para discutir na tribuna. Mais alguém quer discutir, senhores? Vamos falar, gente. Só tem mais esse projeto. Hélio Souza. Hélio Souza. Alisson. Alisson, ok. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aproveitar que é o último projeto, e aí nós vamos retornar ao recesso, para falar, senhor presidente, da beleza do parlamento. Entra governo, sai governo, deputado da situação elogia o governo, oposição critica o governo. Eu estou no meu 6º mandato de deputado estadual. Passei, amigo Paulo Berings, pelos governos de Íris, Maguito, Naftali, Agenor, Marconi, Alcides, Zé Eliton e hoje Caiado. Senhores, nenhum governo que eu participei, e penso que outros que virão, darão a oportunidade do deputado, seja da situação ou da oposição,
com essa história de melhorar projeto. Governo é sempre governo. É acreditar em Papai Noel, boi bumbá, mula sem cabeça. Não vai acontecer. Mas o parlamento segue. Esta é a beleza. Eu, por muito tempo, fui da oposição. A oposição joga um papel importantíssimo, deputado Major Araújo, especialmente na fiscalização. Não pensem os senhores que o governo que nós defendemos, que vez ou outra, num lugar ou outro, ele está isento de ter corrupção. E aí a oposição, ela tem um papel primordial, presidente em exercício, deputado Henrique, que é o de fiscalizar. Agora, esse nosso debate de querer melhorar projeto, seria bom demais se fosse verdade. Nenhum governo vai nos dar esta possibilidade, deputado Bruno. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que os projetos deveriam ser assim ou assado, só tem um jeito, é a gente candidatar e ganhar a eleição. Não tem outra fórmula. Esta é a realidade. E eu vejo aqui deputados de um mandato, e espero que tenham muitos outros, coloquem na cabeça, não tem governo que permite isso. O governo tem a sua equipe, ele elabora os projetos dentro da sua possibilidade. O governo normalmente tem a maioria no parlamento e os projetos são aprovados. Por mais que a gente tente, raramente isso nós vamos conseguir, deputado Carreiro. Mas essa é a beleza do parlamento. Travar bons debates. Qualquer deputado tem a possibilidade e o dever de criticar, de elogiar, e nós somos 41 apenas escolhidos, numa população de mais de 7 milhões de habitantes. Então, não percam a oportunidade de falar. Fale, mesmo que não consiga. Repito, só se mudar demais da conta. Governo é sempre governo. E aí, amigos, é assim que funciona, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Quem está à frente elabora com a sua equipe e sempre tem a maioria nesta casa. Mas quero desejar um bom descanso nesses dias até dia 31. Deputado Hélio de Souza. Presidente. Oi, deputado. Agora é minha vez? Sua vez. Discussão de matérias, deputado. Tá. O deputado Francisco Oliveira, que também é do PSDB, pediu. Então, nós dois temos que discutir. Aí, se ele quiser discutir, eu abro mão e eu encaminho o voto. Ok? Pode ficar à vontade, deputado. Tem a possibilidade de ter 9, só tem 4 inscritos. Fala o senhor e fala o Chiquinho. Primeiro o senhor. Então, eu tiro a minha agenda para encaminhar o voto. Eu vou discutir. Eu acho interessante a gente ter a oportunidade de falar quando a gente ouve aí a experiência do deputado Humberto Haidar. Por coincidência e destino, Deus permitiu que eu e ele estivessem juntos nas mesmas legislaturas. E é muito bom que a gente vai tendo a oportunidade de conviver e de aprender. E se tiver uma coisa que eu aprendi como deputado, pelas oportunidades que eu tive, foi de respeitar a opinião dos outros e principalmente respeitar cada deputado, porque
Para poder criticar um deputado, tem que se candidatar para ver o que é a busca de uma eleição ou de uma reeleição. É algo muito duro, é algo muito difícil. E se fizer o que eu fiz, eu fico assim preocupado, a gente olhando as placas aí da Assembleia de 3 legislaturas atrás, nós temos só 20% dos atuais deputados. Então, é uma rotatividade muito grande. E isso é exatamente pela dificuldade de nós termos eleição ou reeleição. E, portanto, eu comungo com o que o deputado Humberto Haddad coloca, comungo com aquilo que nós discutimos lá atrás. E eu acho que é interessante que cada deputado, ele tem a sua autonomia de trabalhar da maneira que entende que deve trabalhar, porque, na verdade, a eleição ela passa necessariamente pelo partido, ela parte pelo grupo que compôs a sua coligação, mas mais do que isso, ela passa pelos nossos eleitores que, independente de paixão partidária, escolheram esse ou aquele deputado. Então, eu vejo que é interessante e eu acho que o contraditório é o carro-chefe do nosso parlamento e eu vejo, então, que na tarde de hoje nós votamos matérias interessantes e que às vezes você faz votos distintos. Eu votei contra a liberação de mais de 400 milhões para que se pudesse recuperar algumas empresas que aparentemente serão privatizadas. Esta é a maneira que eu interpretava e interpretei daí o meu voto. Mas, ao mesmo tempo, eu votei favorável que a GEAB passasse a ser o que o próprio nome indica, que passasse a ser uma agência. E isso é muito explicado porque a gente não tem dúvida, se a Saneago for privatizada, como há uma previsão nesse sentido, a agência goiana não poderia ficar à mercê de que a questão do saneamento básico ficasse dependendo de uma empresa privada que poderia, por exemplo, em municípios que não têm uma rentabilidade econômica, fazer investimento. Então, provavelmente, correríamos o risco de que os pequenos municípios de Goiás, que não têm rentabilidade econômica numa questão de saneamento básico, não tivessem moradias porque não se teria as infraestruturas. Quando a GEAB, então, vai puxar para si essa autonomia, eu fiz uma leitura, achei que é interessante e daí votei favorável. Da mesma maneira que, independente do valor, e eu me acho no direito, como os outros deputados manifestaram, de que pudesse ser maior o valor de subsídio para as nossas crianças. Não foi possível. Então, mesmo assim, o nosso voto, de uma maneira que você analisar, se vocês analisarem, foram unânimes. E isso é importante, que a gente possa debater, questionar, e o fato de não ser acatado aquilo que nós queríamos, quer dizer que nós não podemos e vamos votar favorável. Da mesma maneira, e eu sou altamente favorável a esse pacote de alfabetização que nós estamos votando, porque, querendo ou não, eu tenho um espelho numa região, que eu disse aqui, Alto Horizonte, onde um trabalho nesse sentido está fazendo, e quando você se desperta pela aprendizagem, você vai ver que não basta apenas ensinar, tem que se buscar, porque algumas crianças têm o déficit de aprendizagem. E aí, com certeza, ao se investir mais na aprendizagem, como pretende o governo do Estado, nós vamos poder, então, começar a detectar aquilo que Alto Horizonte já detectou. Várias são as causas do déficit de aprendizagem e vamos torcer que no futuro muito próximo o analfabeto funcional seja uma coisa do passado para a nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Hélio. Winston Churchill já dizia que o pior regime que existe é a democracia, mas ainda não inventaram um melhor que ela. Então é por aí. Deputado Alisson Lima é o próximo. Exatamente, presidente. Inclusive, Vossa Excelência captou aí por transmissão de pensamento a mensagem. Parafraseando Winston Churchill, na verdade a frase correta é: a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção dos outros. Foi exatamente isso que Churchill falou, que a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção dos outros, né? E na democracia, nós temos isso. Nós temos, por exemplo,
a oportunidade de sermos base ou sermos oposição, de estarmos comprometidos politicamente com o governo, com a pauta governista, e sermos independentes, e votarmos cada um de acordo com a sua consciência. Né? Eu fico feliz ao ver deputados como o deputado Hélio, o deputado Álvaro, né, decanos da casa, o deputado Humberto Aidar também, né, 8 mandatos, são deputados que, sem dúvida alguma, o próprio legado, o deputado Humberto Aidar, brinco direto com ele, quando eu trabalhei em rádio em 1993, quando eu estava nos primeiros anos de rádio, o deputado Humberto Aidar já era deputado estadual, ou seja, ele tem a sua representatividade e a sua história. Agora, isso não necessariamente me torna alguém obrigado a concordar com ele. Eu, por exemplo, deputado Henrique Arantes, eu estou frustrado com o trabalho parlamentar da Assembleia. Eu acredito, quando estava fora da Assembleia Legislativa, eu tinha uma outra visão da Assembleia. Eu consegui aprovar 6 projetos de leis da Câmara Municipal enquanto vereador, né? 4 foram sancionados pelo prefeito, 2 foram vetados. Na Assembleia Legislativa, durante esse período todo, nenhum projeto de lei aprovado e sancionado pelo governador. Muitas vezes, por uma simples pirraça, por eu ser deputado de oposição, meu projeto sequer anda aí na casa, porque eu sei como é que funciona o rolo compressor governista, que não deixa os projetos nem andarem. Vou citar um exemplo mesmo, e o deputado Bruno Peixoto sabe que eu estou falando a verdade. O projeto das vans escolares e o projeto do transporte complementar estão engavetados aí na casa por determinação do governo. Os projetos não avançam. Então, tudo isso faz parte da democracia. Do peso gigantesco que é a democracia, do custo gigantesco que é a democracia. E eu estou aqui externando para vocês que eu estou frustrado com esse perfil de trabalho da Assembleia, que é muito governista, e aí o deputado Humberto Aidar foi categórico, é a característica da Lego, sempre foi assim, sempre o governo constituiu maioria e conseguiu aprovar os seus projetos de lei com muita facilidade aí, claro que tem o debate, tem o calor, tem as discussões, mas o governo prevalece e sempre aprova. Por isso eu estou aqui externando meu descontentamento, né, a minha frustração. Possivelmente eu não vá para a reeleição, né, possivelmente eu serei, né, candidato a deputado federal no ano que vem, já me configuro como pré-candidato a deputado federal, sei que lá também não deve ser fácil, né, são 513 deputados federais, mas deputados, eu acredito que talvez eu possa ser útil lá dentro de uma comissão, uma coisa ou outra, sendo que na Assembleia Legislativa ela realmente é uma extensão do governo do estado de Goiás e por isso o sentimento de frustração. Respeito os deputados que já estão aí há 5, 6, 7, até 8 mandatos, só que esse não é o meu perfil. Pode ser que eu mude, a vida é assim, pode ser que daqui 5 anos, 10 anos eu tenha uma outra visão, mas hoje o meu perfil realmente é de renovação política nos parlamentos e eu não pretendo disputar a reeleição na Assembleia Legislativa do estado de Goiás, porque você ficar junto com uma equipe de quase 20 pessoas, 4 advogados trabalhando diuturnamente para apresentar projetos de leis que sejam coerentes, que estejam em consonância com a sociedade, como o projeto de lei, por exemplo, que limita o número de obras paradas, como o projeto de lei que estamos apresentando que gera incentivos fiscais e tributários para as empresas que equipararem o número de homens e mulheres no ambiente de trabalho, que espontaneamente aderirem a esse programa, que eu tenho certeza absoluta que o governo vai engavetar aí também. Então isso gera uma frustração. É o sentimento que eu tenho. E eu tenho aqui, agora, a hombridade comigo mesmo de estar externando com os pares isso. É democracia, vou pagar o preço até o fim, mas é frustrante você trabalhar o tempo todo para apresentar projetos de leis que sequer saem da gaveta quando o governo não quer aí na Assembleia. E aí eu ouvi de um deputado estadual, colega meu, que é alguém de caráter que eu respeito muito e que eu não vou falar o nome dele aqui, que a ordem é exatamente essa. Nenhum projeto de lei de minha autoria tem autorização do governo de avançar na Assembleia Legislativa e eu sinto isso na pele. Portanto, a democracia é isso. Inclusive, aguentar um governo desumano, um governo de elite, que está governando hoje especificamente para as elites aqui do estado de Goiás e que não está nem aí realmente para a população mais sofrida do estado. Bem, deputado, essa informação a gente desconhece, eu não posso afirmar, nem tenho nenhuma fonte. Eu gostaria de convidar o próximo para usar a tribuna, deputado Wilde Cambão. Tribuna. Mete a mão no dedo.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Ô Henrique, mas hoje eu vim aqui na tribuna só para dizer que da felicidade de vê-lo aí nessa cadeira, presidindo essa sessão. Parabenizar os deputados que estiveram aqui hoje, né, nessas sessões extraordinárias, aprovando importantes projetos que vão realmente desenvolver mais o Estado. Humberto Aidar foi muito feliz na sua fala e, infelizmente, Henrique, nós vamos perder daqui uns dias esse grande orador ali na tribuna, né? Humberto vai deixar saudades aqui para nós nessa casa, porque além de ser um grande parlamentar, um grande orador, um homem que tem conhecimento do regimento interno, tem conhecimento dessa casa e vai deixar muita saudade para nós, deputados. E o Wagner Neto precisa ter sonhos melhores, viu, Henrique? O Wagner Neto, ele está passando por um momento muito difícil. Eu estou achando que ele está tendo alguma conduta que nós não sabemos. Então, o deputado Wagner Neto precisa alinhar melhor seus sonhos, viu, deputado? O senhor está sonhando muito com sonhos difíceis aí. O senhor precisa sonhar mais positivo. Sonhar pensando no futuro do nosso Estado. O senhor está tendo um sonho muito estranho. Ou então, deputado Álvaro, ou deputado Henrique, ele está pensando, ao sonhar, ele fica pensando o que ele quer ser e fica colocando a culpa nos outros. Porque, na verdade, ele quer ser o que ele é. Então, vocês estão em direito, viu, rapaz? Um abraço, boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Agora, o próximo inscrito é o deputado Chiquinho Oliveira. Senhor presidente, boa tarde. Eu estava esperando aqui a batida de mão do Cambão, mas ela não ocorreu. Uma boa tarde a todos os parlamentares que se encontram aqui nessa sessão. Dizer da minha alegria de poder estar votando, senhor presidente, esse projeto da Bolsa Qualificação, Bolsa Alfabetização, que vai com toda certeza dar qualificação e oportunidade para as muitas famílias. Mas o que nos traz aqui nessa tribuna é exatamente para fazer um reforço ao meu conterrâneo, ao meu amigo deputado estadual Maiklin, que fez um convite a todos os parlamentares e, obviamente, foi feito a todos os vereadores, a todos os Morrinhos, para estarem acompanhando a comitiva do senhor governador às 8 horas e 30 minutos, já na inauguração do aeródromo lá de Morrinhos, o recapeamento. Amanhã. É muito importante a presença do governador em Morrinhos, primeiro porque ele leva vários benefícios. Além do aeródromo, ele também autorizou o recapeamento da GO que liga a BR até Caldas Novas e principalmente também atendendo uma solicitação minha e do deputado Mike para levar até o centro da cidade. Então isso é um benefício muito importante para a cidade. Estará também inaugurando ali o batalhão, o 36º Batalhão na cidade de Morrinhos. Uma luta antiga de todos os moradores e de toda a região. Então isso é muito importante também para a cidade. Mas o mais importante, senhor presidente, é que nós sabemos da importância da presença de um governador na nossa cidade. O governador Caiado, ele tem feito muito e com toda certeza fará muito mais por toda Morrinhos e por toda a região. É um governo que tem focado em levar benefícios e obras de reconstrução de muitas vias urbanas das cidades. O primeiro lançamento foi em mais de 100 e agora fazendo obras pontuais nas cidades, principalmente as reformas de todos os colégios estaduais em todo o estado de Goiás. O governo Caiado, com toda certeza, com a anuência e com muita determinação da primeira-dama Gracinha Caiado, o investimento na educação. Isso é muito importante, porque a educação são os pilares de toda a estrutura familiar e principalmente para o futuro do nosso povo goiano. Então, estar aqui fazendo a defesa, a ida de Caiado a Morrinhos, para mim é uma tranquilidade muito grande. Poder saber que ele está levando benefícios, poder saber que ele, como governador, está transformando o estado de Goiás e ele, como governador, está vivendo o seu momento. Cada governo tem sua fase e tem seu momento. O deputado Humberto Aidar, com muita sabedoria, juntamente com o deputado Hélio de Souza, colocou aqui: governos existem, governos passam e cada governo tem o seu legado e cada governo tem o seu momento.
Este momento é o momento de Ronaldo Caiado fazer a sua gestão, fazer o seu melhor para que o Estado continue crescendo e se desenvolvendo. E eu tenho plena certeza que ele fará um grande governo como vem fazendo. Eu tenho muita tranquilidade em fazer a sua defesa porque trabalho para que ele fosse governador desde muito cedo. Desde 94, quando coordenei sua campanha para governador, e lutamos por várias vezes para que ele pudesse ser candidato em outras oportunidades. O destino quis que assim não fosse. E agora eu, como governador, e eu tendo a oportunidade de ser deputado estadual, eu tenho a obrigação de estar ao seu lado, defendê-lo e ajudá-lo. E é isso que nós fizemos desde a transição. Quando o Caiado chegou aqui nesta casa como governador e eu como deputado líder do governo, nós fizemos uma transição para que ele pudesse ter governabilidade. Não agradou a todos nem a todos, e nem a muitos, mas nós fizemos para que Caiado pudesse ter condições de pagar a folha em dia e pudesse ter aquele produzir aprovado e também a revogação da lei do IPVA, que gerou aos cofres do Estado 1 bilhão e 800 milhões de reais, dando ao governo governabilidade. Fazemos política ao longo da nossa vida, desde 92 como vereador, quando fui presidente da Câmara e Darcy Acosta prefeito, sendo parceiro e fazendo a política de quanto melhor, melhor. Também quando o Pedro Wilson foi prefeito de Goiânia e eu presidente da Câmara, fizemos também a política da boa parceria, quanto melhor, melhor. Não que eu fosse adesista, governista. Com o Ronaldo é diferente. Eu tenho uma vida de 17 anos com ele e me sinto muito à vontade em casa para defendê-lo, para acompanhá-lo e estar ao seu lado ao longo dessa jornada. Então, nós queremos aqui... Para discutir a matéria, deputado Maicon Carreiro. Bom, presidente Henrique, todos os deputados, aproveitar esse último momento, esse último projeto e, claro, usar a palavra para agradecer aos pares, todos os deputados aqui, oposição, situação, que enriqueceram os debates. Nós podemos aí discutir aquilo que é melhor para o Estado de Goiás e, claro, essas matérias que foram importantíssimas serem votadas. Quero aqui destacar, presidente, nobres deputados, todos aqueles que nos assistem pela TV Alego, que este momento aqui hoje de aprovação desses importantes programas de transferência de renda e de bolsas de auxílio só foi possível porque lá atrás, no início do governo Caiado, esta casa se posicionou a favor de matérias que garantissem aí o equilíbrio fiscal. Meu conterrâneo Chiquinho destacou ali o seu trabalho também, quando líder do governo na legislatura passada, viabilizou, junto com os demais deputados, projetos para recuperar as finanças do Estado de Goiás. E eu também aqui pude contribuir quando votei favorável à PEC do teto de gastos, que vai garantir que o Estado reingresse no novo regime de recuperação fiscal e equilibre as suas contas. Aos deputados que defendem os programas sociais, devem defender também medidas que garantem aí, projetos de leis que garantem o equilíbrio fiscal, porque só se consegue elaborar e executar projetos sociais com recursos, com equilíbrio fiscal, com as finanças do Estado em dia. E nós aqui tivemos muita responsabilidade com os projetos de lei, com a aprovação da matéria, para que o Estado de Goiás hoje chegasse como está, um Estado superavitário, recuperando as suas finanças, na iminência de ingressar no regime de recuperação fiscal, e assim garantir o futuro das próximas gerações e os investimentos necessários dos municípios e lá na ponta, que é o cidadão goiano que tanto precisa. Portanto, quero agradecer aqui a atenção de todos e fico feliz pela votação que nós tivemos aqui, a aprovação de todos os projetos que mostrem a coerência desses parlamentares e a sabedoria para decidir o que é melhor para o Estado de Goiás. Obrigado. Obrigado, deputado. Discussão está encerrada. O processo está em votação. O deputado doutor Hélio escreveu aqui encaminhar voto. Deputado doutor Hélio, eu pergunto a Vossa Excelência se o senhor quer encaminhar o voto. Já tinha discutido. Foi antes da discussão, né? Mas queria perguntar ao deputado, acho que é melhor... Não, eu agradeço. Inclusive, retirei aí no chat o meu pedido. Ok, obrigado, deputado. Então,
Votação está encerrada. Libere o placar eletrônico, por favor, para que os colegas façam o registro do voto. Ô, Humberto, desculpa. Vou fazer a chamada aqui dos colegas, fazer a tradição do nosso presidente Lissauer. Vamos lá, deputado doutor Antônio, deputado Iso Moreira, deputado Tião Caroço, deputado Bruno Peixoto já está aqui para votar, deputado Cairo Salim, deputado Rubens Marques, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Wagner já está aqui votando, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Paulo Trabalho, deputado Hamilton Filho, Tiago Albernaz, delegado Eduardo Prado, Rafael Gouveia, Charles Bento, Antônio Gomide, delegada Adriana Corsi, Virmondes Cruvinel, Amaury Ribeiro, Lissauer Vieira saiu em viagem, Cláudio Meirelles. Temos 24 votos, mais do que o suficiente. Todos eles favoráveis, a matéria foi aprovada em definitivo, em caminho para a Secretaria para a extração do autógrafo. Senhores, como não há mais matéria, encerramos a pauta. Gostaria de cumprimentar a todos, desejar aí mais alguns dias de descanso, 10 dias de descanso para todos, para que possamos voltar em agosto aí com as turbinas vermelhas para trabalhar pelo nosso Estado. Parabéns a todos pela atuação, independente da vertente filosófica e ideológica. Discordar é natural, respeitar é fundamental. Então, parabéns a todos, cumprimento, encerramos a sessão e convoco outra no dia 3 de agosto, no horário regimental.